Então, vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus nesse momento, movidos por esse convite do nosso Mestre Maior e da nossa benfeitora, para que possamos fazer essa caminhada interior, conquistando esse reino dos céus que está dentro de cada um. Que possamos, então, fazer desse encontro um mergulho para dentro de si, para percebermos melhor a nossa natureza, as nossas tendências, de desvelar ainda realidades obscuras e poder cada vez mais confiar nos potenciais que trazemos dentro de nós, nessa fé que nos move, nessa confiança ao amor e à sabedoria divina que sustenta tudo e a todos. E aqui estamos, Senhor, rogando as tuas bênçãos, que o teu amor nos ilumine, nos proteja, e que a luz desses benfeitores, em nome de Bezerra de Menezes, Ernesto Miller, Marlene Nobre, da nossa querida Joana de Ângeles, Napoleão Laureano, Leonardo Correia, demais mensageiros, possam estar aqui presentes, trazendo o amparo, a sustentação, o apoio para todos nós. Nos sentimos gratos, renovados por estarmos aqui e rogamos, então, que essa luz nos inspire, nos fortaleça nesse movimento, nesses objetivos que nos unem de criar esse caminho de autodescobrimento, de renovação e superação de nós mesmos. Em teu nome, Senhor, em nome de toda essa equipe, pedimos a permissão, então, para dar início ao nosso estudo dessa noite. Muito bem, gente. Então, nós vamos começar hoje a trabalhar a sombra arquetípica. Então, a gente viu vários aspectos da sombra e poder, então, nesse momento, começar a pensar na ideia do mal, né? A sombra como mal daí, né? Como essa experiência daquilo que é negativo, destrutivo, caótico, gerador de perturbação, a ponto de comportamentos destrutivos, né? E contra os outros, contra a vida, contra a natureza. E o que o Jung vai dizer em relação a essa ideia, né? Que a sociedade humana, segundo ele, revela uma tendência básica à ética. Então, nós temos do ponto de vista interno, inconsciente, uma básica ética que nos guia. Em qualquer lugar, em qualquer nação, a psique inclui sempre em sua estrutura uma predisposição para aquilo que Jung chamou, então, de uma reação ética do homem frente às suas próprias ações. E isso é interessante, né, entender, porque o Jung vai dizer que realmente que o homem é naturalmente religioso, de um lado vai dizer isso, e que também o homem, que as questões morais são questões que geram conflito e adoecem também o homem. Que a gente não pode deixar de lado as questões éticas e morais, que elas são fundamentais no processo da construção do comportamento, seja conflitivo, seja nas soluções também desse comportamento, porque justamente existe essa base ética dentro da gente, da qual a gente não tem como fugir e que é importante como fator autorregulador da nossa vida. Então, de certa maneira, a gente tem que se perguntar o que faz, mesmo a gente tendo essa base ética, né, uma certa consciência do bem e do mal, uma certa consciência do que é errado, do que é favorável para nós, né? De que tem coisas que são realmente destrutivas, que não vão ser boas para nós. O que faz com que, mesmo assim, né, as pessoas ajam, né, de maneira
maligna, né? Que o mal possa atuar dentro da gente e que muitas pessoas estão identificadas com esse mal, né? O que acontece? Por onde passa essa questão aí? E aí a Von Franz ela vai dizer que o mal é como um esqueleto, um espírito sem vida e sem amor. E que essa imagem é associada à essência do mal, ou seja, a destruição pela destruição. E que, de alguma maneira, em alguma medida, todos nós também possuímos, né? E isso lança uma questão muito complicada, que é uma questão teológica também, daí não só psicológica, mas teológica. Se o mal existe, então o mal vem de Deus, então o mal também existe em Deus, né? Então essa é a grande questão. Se o mal não existe, né? Porque o mal existe ou o mal não existe? O mal foi criado por Deus ou foi criado por Deus? Existe uma sombra de Deus? Então, essas são questões que a gente se depara, né, do ponto de vista filosófico, teológico, porque do ponto de vista psicológico o mal existe. A gente pode pensar que do ponto de vista filosófico e religioso, não. O mal é a ausência do bem, o mal está ligado à ignorância, e assim por diante. Mas do ponto de vista psicológico, o mal existe. Então, é importante diferenciar uma coisa da outra para poder caminhar em cima dessa questão, né? Então, eu trago Santo Agostinho para a gente poder pensar nisso, já que ele é um espírito que está lá junto com Kardec, guiando também toda a codificação. Então, ele sabe que é um espírito importante, e ele se pergunta isso, né? Ele faz um silogismo, faz uma lógica. Então, Santo Agostinho vai começar a refletir sobre essa questão do mal e justamente fazer um juízo lógico para poder chegar à conclusão até que ponto realmente então Deus criou o mal ou não, se o mal existe ou se o mal não existe, e poder lidar com essa questão aí tão delicada e difícil do ponto de vista teológico e filosófico. Então, ele parte do pressuposto. O primeiro jogo de silogismo. Deus criou todas as coisas. 2, o mal é uma coisa. Portanto, Deus criou o mal. Então, se as duas primeiras premissas são verdadeiras, né? Se Deus criou todas as coisas e o mal é uma coisa, então a gente não pode fugir da ideia que o Deus é o criador do mal. Então, o mal está inerente a Deus, né? Agora tem ele faz um outro movimento de reflexão que diz assim: todas as coisas que Deus criou são boas. Primeira afirmação. Segunda afirmação, o mal não é bom. Aí, consequentemente, a conclusão, portanto, o mal não foi criado por Deus. E aí fica uma contradição essas duas grandes lógicas que ele pensa. Então, para resolver isso, né, se Deus só criou coisas boas e o mal não é bom, então o mal não foi criado por Deus, ele vai, então, trazer outra reflexão para poder solucionar esse problema, que é o seguinte: primeira premissa, Deus criou todas as coisas. Sim, Deus criou todas as coisas. Deus não criou o mal. Porque se Deus criou todas as coisas boas, o mal não foi criado por Deus, né? Que é a segunda lógica ali da afirmação. Então, portanto, que Santo Agostinho chega à conclusão que o mal não é uma coisa. E aí ele chega nessa ideia que o mal não é algo criado por Deus, não é uma coisa. E aí
E Santo Agostinho vai dizer exatamente isso. Procurei o que era maldade e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema que é Deus. Ou seja, um pecado está no abuso da liberdade, mas a liberdade é um bem. Então, o mal não é uma coisa, não é um ser. Por isso que Deus não criou o mal. Porque Deus criou todas as coisas e todas as coisas que Deus criou é justo, belo e perfeito, né? E bom, né? Então, o mal não é uma coisa. Então, se o mal não é uma coisa, o mal, não sendo uma substância corruptível, nem incorruptível, é a própria corrupção. Então, de uma maneira, o mal é a possibilidade do ser humano se corromper por ter livre-arbítrio. Dizer, eu aceito ou não aceito a vontade de Deus. Eu aceito que isso pode ser assim ou não. E nesse sentido, que o mal, do ponto de vista cristão, budista, por exemplo, é a ausência do bem. Né? Na medida que eu ainda estou na ignorância, eu me equivoco e me corrompo na minha forma de lidar, de entender e de agir no mundo. E aí o mal surge exatamente disso, da liberdade do homem, no seu abuso e na sua atitude, então, de usar o livre-arbítrio conforme a sua condição momentânea e aí se corromper, né? Ou seja, se perder dele mesmo por um tempo, agindo de maneira contrária à lei divina, né? E aí, realmente, então, por isso que a gente pode dizer que o mal não é uma coisa e não existe, então, né? Do ponto de vista dessa lógica de Santo Agostinho. Mas, psicologicamente falando, o mal existe. Ele tem cheiro, ele tem peso, ele tem tamanho, né? Por que psicologicamente ele existe? Porque ele toma forma enquanto fantasia, enquanto realidade do nosso comportamento. Então, se do ponto de vista teológico e do ponto de vista filosófico, o mal não existe, psicologicamente ele existe porque ele se torna um personagem, uma realidade da nossa vida, né? E permeia o nosso comportamento. Assim, a gente começa a entender o que seria essa sombra arquetípica, esse mal, né, no sentido pleno do mal, essa malignitude. E aí, uma coisa que é interessante eu trazer para vocês é dizer que quando há um predomínio da sombra, nossa, eu acho isso tão bonito, né? Essa frase e profunda de Joana, diz assim, que o predomínio da sombra leva a uma perda de identificação entre o bem e o mal, o certo e o errado. E eu acho isso muito importante, né? Quer dizer, para Joana, o estar envolvido com uma sombra tua, tu perde a capacidade de discernir, de avaliar, de saber o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o mal. Então, a própria ideia de sombra aí gera uma obscuridade de nós mesmos, uma incapacidade de avaliar e de perceber as coisas como elas são. Então, aí Joana consegue, de maneira brilhante, juntar a psicologia com a filosofia e a teologia. Quando diz que a teologia, que o mal não existe, mas é de bem, e quando ela diz que é o predomínio da sombra, então, ou seja, a minha ignorância, a minha confusão, a minha identificação com algo que eu ainda não reconheço, não sei lidar, gera uma incapacidade de perceber o bem e o mal, o certo e o errado. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante. E aí, isso reforça uma ideia do Jung que diz que o homem inconsciente de si mesmo age de maneira cega e instintiva. Para mim, a frase da Joana equivale a essa frase do Jung,
quando ele diz que o homem consciente de si mesmo age de maneira cega e guia. Ou seja, quanto menos eu me conhecer, quanto menos eu tiver consciente, lúcido de mim mesmo, ou seja, quanto mais estou sobre a sombra, quanto mais eu sou tomado por uma sombra, mais eu vou agir de maneira cega e instintiva. Ou, nas palavras de Joana de Ângeles, mais eu vou perder a capacidade de identificar o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal, o que é certo e errado. Tá? E aí a gente entra nessa questão importante, que a única forma da gente de não estar na sombra é se iluminar por dentro, né? Porque a luz não tem sombra. Ela faz sombra, né? Mas ela não tem sombra. Se você acender um palito de fósforo e botar perto de uma outra luz, tu vai ver que a madeirinha do palito vai fazer sombra, mas a luz não faz sombra, né? Porque então, de certa forma, a gente está nesse trabalho de se iluminar internamente. E o que acontece muitas vezes, no ponto de vista espiritual? Nós temos os nossos amigos iluminados, nossos anjos da guarda, protetores, que emprestam a sua luz para nós de vez em quando, né? Ela nos invoca a sua luz. E a gente caminha sob o apoio de luz de um outro espírito, que nos ajuda a não fraquejar, que nos ajuda a não entrar num jogo perverso, tanto interno como dos obsessores, que nos intui frente às escolhas da vida. Mas chega um momento que essa luz tem que se afastar. E nós temos que ser entregues a nós mesmos em função da nossa liberdade. A gente vai poder ficar sempre na dependência da luz do outro. A gente tem que criar nossa própria luz. E para criar nossa própria luz, muitas vezes a gente tem que ficar sozinho conosco, ou seja, eles podem estar lá nos velando, nos apoiando de longe, mas eles não podem agir nem interferir no nosso movimento, para que a gente possa começar a tomar consciência, né, de nós mesmos e conquistar esses valores espirituais e realmente despertar nossa luz interior, né, gente? E porque essa luz é uma conquista própria de cada um de nós. Mas, Gelson, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um dos livros da Joana. Mari, qual foi aquele último livro que a gente estava estudando, que a gente falou sobre o sono? Era o Ser Consciente? É o Ser Consciente. No Ser Consciente tem uma passagem... Do bem ou mal. Que a Joana fala muito que mais ou menos quase que 75% da população, de uma certa forma, está num sono, está dormindo. Sim, a consciência do sono, ela fala em vários momentos isso. Aí a gente ficou debatendo sobre isso, ficamos pensando assim, se a gente está num sono, como é que a gente vai se iluminar? Como é que a gente vai acender esse fósforo se a gente está dormindo? Entendeu? Tu tem um estado de inconsciência completo, Tchê. Entendeu? Está pegando as fases do Ouspensky, né? A consciência do sono das pessoas que vivem de maneira mais fisiológica, mais instintiva, mais reativa, né? Mas a vida toda é um grande movimento amoroso de Deus, né? Dentro da lei de causa e efeito, para provocar o ego a superar a si mesmo. Então, a vida vai forçando isso, de certa maneira. Mesmo que eu esteja numa certa inconsciência, né? De um lado, a gente tem as exigências da vida, de outro lado, a gente tem os vínculos afetivos, que são provocadores de mudança, os amores, os afetos, os vínculos de família. Então, na verdade, tem um arranjo muito bom que vai tirando a gente de nós mesmos, desse entorpecimento, dessa inconsciência, e aos poucos despertando o espírito para novas realidades, que isso envolve crises, envolve um vazio existencial, envolve frustração, envolve ganhos que não vão realizar como a gente esperava. Tudo isso são movimentos necessários da vida
que aos pouquinhos vão despertando a nossa consciência, né? E o próprio embate da vida, o próprio lei de causa e efeito impondo para nós pesados fardos daquilo que a gente semeou no passado, força a gente a olhar para si mesmo, a despertar de igual maneira. Então, a gente vai despertar por bem ou por mal, né? Uhum. E aí diz lá o Jung, né, que para os de boa vontade as parcas auxiliam, para os de má vontade elas arrastam. As parcas são as deusas do destino humano, né? Então, não adianta tu fugir do teu destino, né? Se tu tá consciente da tua responsabilidade, da tua tarefa, a vida colabora. Agora, se não tiver, a vida vem e dá um tapa na cara, né? Para tu acordar. Então, de certa maneira, a própria dinâmica da vida, na qual tudo se insere de maneira perfeita, vai forçando esse movimento. Pode ser que eu demore mais ou menos, mas isso vai sendo talhado em mim, né? Então, tá, gente. Então, de certa maneira, ter sombra e estar na sombra é parte do humano. Porque nós não somos seres iluminados. E o Hilmo vai dizer assim uma frase que é bastante provocativa, que o não ter sombra só é possível ao divino e ao demoníaco, né? O resto tudo tem sombra. Ele põe o demoníaco junto, né? Porque de uma maneira, para ele ali, do ponto de vista psicológico, o demoníaco também faz parte de um arquétipo que está além que é transpessoal. Então, o humano, todo humano vai ter alguma sombra. Todos nós temos, em alguma medida, alguma sombra, né? E aí começa a grande questão de por onde passa a questão do mal propriamente dito, do mal arquetípico, esse mal que é da perversão, da vontade de destruir. E aí o Hillman, ele vai fazer uma análise interessante naquele livrinho Uma Busca em Psicologia e Religião, e ele vai dizer que esse mal do homem, o homem se torna demoníaco, destrutivo, quando ele quer assumir toda a luz para ele. Isso que é interessante. Então, o problema da sombra não está na nossa escuridão, segundo Hillman, está na nossa luz. E como é que ele vai explicar isso, né? Ele vai pegar a imagem de Pan, o Deus que não gosta de luz, é o Deus metade bode, metade humano, que fica lá tocando aquela flautinha, né? E correndo, é um Deus dos pastores, é um Deus que vive junto com os homens na Terra, né? É um Deus que dá masturbação, é o Deus da epilepsia e é o Deus do pesadelo, né? E Pan, ele gosta de lugar úmido, assim, um riozinho, onde tem sombra. Ele fica sempre movido por impulsos também de desejo às ninfas, aos jovens, qualquer pessoa serzinho que passa ali, muitas vezes quer se vincular sexualmente, e se ele não se realiza, ele se masturba, porque ele é o deus da masturbação também. E o Pan, ele fica uma fera extremamente violento no sol do meio-dia. E isso é interessante, porque pânico vem de Pan. Porque toda vez que o Pan aparece, ele gera um susto na gente. Então, ele é um Deus que nos assusta pela sua presença. Mas ele fica muito violento e é muito perigoso quando ele aparece no sol do meio-dia, né? E isso é uma sabedoria dos gregos. O meio-dia também é a hora de Pan. Então, é o nosso ponto mais alto. E é o ponto, então, onde nos encontramos mais próximo do perigo maior, de certa maneira, de todas as quedas. Por quê? Porque no sol do meio-dia, a sombra não se projeta
fora da gente. É a hora do brilho ofuscante do zênite, ou seja, do nosso orgulho. Porque no sol do meio-dia, a sombra está embaixo dos nossos pés. E a gente tem a ilusão que não tem sombra. A gente não enxerga daí a sombra, porque como a sombra não está se movendo quando a gente caminha, está embaixo do seu pé, a gente acha que não tem sombra. Então, a pior sombra é a sombra que vem do orgulho e da vaidade, dessa inflação do sol do meio-dia, que é o sol mais árido, né? mais causticante, é um sol que queima, né? Então, esse sol do meio-dia, onde o Pan não é reconhecido e se torna perigoso, representa a nossa inflação de ego, né? A nossa onipotência, da gente querer agir como os deuses, agir como deuses. Então, a malignidade, a sombra arquetípica, ela vem justamente dessa atitude de eu achar que não tem sombra. E aí que mora o maior perigo. Então, por isso que o Rio falou que o problema da sombra não está na nossa escuridão, está na nossa luz. Quanto mais eu achar que tenho luz e negar a minha escuridão, mais perigo eu tenho de ser assaltado pela minha treva interna, pela minha sombra. Mais eu vou ativar Pan dentro de mim, ele vai ficar furioso dentro de mim, né? E ele vai saltar de maneira a agir de forma destrutiva. Então, Jung vai dizer, né, em relação a isso, que quando a gente não se torna consciente, tendo a possibilidade de se tornar consciente, ou seja, toda vez que a gente tem o potencial, a capacidade, a possibilidade de se tornar consciente, e não faz isso, isso é o pior dos pecados, diz o Jung, né? E isso equivale a dizer que se alguém não vive a sua possibilidade interior, ela se torna destrutiva. Gelson, mas aí vem de encontro com Kardec, que é o orgulho e o egoísmo. Sim, com certeza. Total, não é? Estou pisando em cima da minha sombra, estou achando que eu sou a bam, né? Exato. Estou pisando em cima da minha própria sujeira, vamos dizer assim, né? É. E querendo que eu tenha toda essa potência, e na realidade estou com metade, ou muito mais, embaixo, porque eu não sei o tamanho da sombra para baixo, né? Claro, como que o sol está no dia e a sombra está embaixo dos meus pés, eu não tenho como dimensionar o tamanho dela e quem é ela, né? Eu não tenho consciência dela. Então, realmente, né, essa atitude aí é da onipotência, do orgulho, né? Que não conhece a sua pequenez, a sua limitude, a sua sombra. Então, o perigo não está na sombra, porque a sombra pode ser maior ou menor. Mas se eu tenho, o ego pega para si essa inflação onipotente, daí tudo se torna muito difícil e complicado. Né? Porque daí eu acho que eu estou na luz, mas eu estou na pior da cegueira. Que na alquimia, que a gente chama do preto mais preto que o preto. O preto mais preto do que o preto é o fundamentalismo. É que tu achar que está na verdade e tu acha que está na luz e tu está na pior das tuas trevas, que é o fascínio do preto. Que o preto fascina. Então, toda pessoa que está num discurso fundamentalista, ele está tomado pela escuridão, mas ele acha que está na luz. Ele quer impor isso, a verdade, para os outros, né? Seja através da religião, seja através da política, seja através de outros elementos, porque ele acha que ele é o único que tem a verdade, e quem não tem a verdade, não está com ele, está no pecado, tem que morrer, que tem que ser queimado na fogueira, lá o que for, né? Então, essa é a escuridão pior, né? Da arrogância que se impõe um discurso onipotente
e acha que não tem defeito, né? Que está na luz, né? Esse é o pior perigo. E aí, né, gente, aí que está. Por isso que muitas vezes o problema da sombra não é a nossa sombra enquanto conteúdo. Não é tanto o conteúdo que a gente carrega, mas a atitude do ego. A atitude do ego vai tornar tudo muito complicado se o ego não for adequado. E às vezes a sombra, a pior questão da sombra, então não está nos nossos lados mais escuros, está na atitude onipotente do ego, que se acha inflado, poderoso, que se acha indestrutível, que se acha capaz de tudo, que acha que está com a verdade, e assim por diante. E dentro disso, eu acabo negando mim mesmo, negando minhas possibilidades internas, seja as mais positivas como as mais destrutivas minhas, né? Ou seja, o Jung vai dizer que uma das forças mais cruéis, mais destrutivas dentro de nós é o poder criativo não usado. Esse é outro aspecto terrível da sombra arquetípica. Ele vai dizer, o Jung, se a gente possui um dom criativo e por preguiça ou outra razão não utiliza, essa energia se torna venenosa dentro da gente. Então, o pior pecado do ponto de vista psicológico para a psicologia do Jung não é tu se quebrar aí fora, não é tu se perder, não é tu, de repente, agir de maneira equivocada em algum momento, porque isso vai acontecer. É tu não fugir da vida, não abdicar da vida em nome do medo de se perder. Do ponto de vista da psicologia, é melhor tu tentar e se perder do que tu não querer tentar para não se perder. Porque tu está paralisado espiritualmente. Aí vem realmente a parábola dos talentos, né? Então é melhor tu tentar crescer, mesmo que tu erre, se comprometa com o teu erro e vai adiante, do que tu ficar escondendo de ti teu talento ou inconsciente das possibilidades que tu tem e transformar isso realmente num processo autodestrutivo que se joga contra você mesmo e contra a própria vida, muitas vezes. Então, o demônio... Tu quer colocar alguma coisa, Débora? Não, já só para perguntar se, quando você também falou essa questão, né, do encobrir, né, as potencialidades, daquela passagem do Evangelho da Candeia sobre o alqueire, e eu fiquei me perguntando se tem relação também com... Aquela interessante, que daí tu põe, que tu projeta a sombra no outro e não consegue ver a tua sombra, né? Tu vê o cisco no olho do irmão e não vê o teu. Então, a luz tem que botar acima para iluminar. Não adianta tu ter uma luz, realmente, uma coisa tua, e guardar contigo e ficar perto de ti. Tu tem que estar a serviço do que é maior, né? Então, tu tem que botar realmente a luz em favor do que é maior, né? Para beneficiar realmente a humanidade e tu crescer junto com isso. E aí a gente vê no Evangelho realmente vários elementos que a gente possa fazer relação com essa questão da sombra e dos potenciais não utilizados por nós. Por isso que o Rimo vai dizer que não é em nossa sombra que cresce a força do demônio, mas em nossa luz. Ele vai vencer quando nos desligamos da nossa escuridão, quando nós deixamos justamente de enxergar a nossa destrutividade e engano em relação ao que somos, né? Esse é o pior perigo. Essa questão que a Elza está falando da proposta lá do Kardec, que é o que a teologia diz. O orgulho leva direto ao caminho diabólico. E a psicologia o confirma, né? Já que o orgulho é considerado, do ponto de vista psicológico, a negação da própria sombra pessoal. E o fascínio pelo ofuscamento da luz da individualidade. Então, o orgulho justamente é
é essa atitude de comportamento que nega a sombra. Eu não tenho sombra. Eu posso tudo. Eu sou melhor que os outros. E eu sou fascinado por a minha luz. Eu acho que a minha luz é maravilhosa, que ela é tudo, eu estou pronto. Então, o orgulho faz isso, o orgulho cega, né? Então, de certa maneira, a maior proteção não é tentar só reforçar o bem e querer enxergar a luz e achar que a gente está na luz, mas poder se familiarizar com a nossa sombra e o nosso aspecto diabólico que trazemos no destino. Então, é convidar a sombra para poder ser reconhecida, tomar um chá das 5 com ela. Vem cá, vamos conversar, né? Para tu conhecer qual é a tua sombra. Porque se tu não consegue reconhecer o demoníaco em ti aí fora, ele vai entrar pelas portas do fundo. Se tu negar a entrada dele pela porta da frente e não enxergar quem ele é, em qualquer momento, num deslize teu, o demônio entra. E tu é capturado por ele. A gente pode pensar assim, ó. Então, que o mal, falando isso de uma outra maneira para ficar mais fácil de compreender, que o mal é toda vez que tu se apropria de algo que é arquetípico e que é maior do que você. Toda vez que algo que tu quer agir mais daquilo que tu é, tu tá no mal arquetípico. Porque tem certas coisas que não é dada ao humano. E o humano queria se comportar acima do que ele é, e isso era o pior pecado para os gregos, chamado do metron, a justa medida do humano. O grego não podia passar do metron. Se ele passasse do metron, ele estava agindo como um deus. E ele era castigado porque ele estava querendo tomar o lugar dos deuses. Então, de uma maneira, a gente pode pegar isso como uma metáfora também do orgulho. O orgulho é uma inflação que quer agir como um deus, né? E se apropriar de uma sabedoria que tu não tem, de um julgamento que tu não é capaz, de uma determinação que te foge os teus recursos. Por exemplo, se um tsunami ele varre, né, uma região do planeta e destrói com tudo à sua volta, matando velhinho, cachorrinho, criancinha, né? A gente não pode dizer que isso é um mal. A gente diz que pena, a gente fica, né, porque é da natureza, é da vida. Isso a gente pode dizer, foi o destino, que tragédia, que pena que as pessoas, né, desencarnaram, né? Mas tu não tem como julgar isso. Está fora do nosso alcance. Então, a gente não vai poder dizer que isso é um mal. Isso é uma coisa da natureza. É uma coisa de Deus. Agora, se uma pessoa pega uma metralhadora e vai metralhando tudo que é velhinho, criancinha, cachorrinho, né? Isso é um mal. Mesmo que ele justifique, estão sofrendo, tem muita gente no planeta, seja lá a justificativa que a pessoa dá para querer fazer, mesmo que ele ache que é um bem. Mas isso não é um bem, porque não tem, ele está agindo como um Deus, ele está pegando uma força arquetípica, que é uma força maior do que ele, e se apropriando dessa força arquetípica. E está se identificando com o arquétipo. E toda vez que se identifica com o arquétipo, tu se torna inflado. E aí tu está nesse mal arquetípico também. Porque não é você que tem que dar esse direito de dizer quem é que vai matar, morrer. Ou dizer que tem que morrer. Não cabe a mim fazer isso. E na medida que eu me aproprio disso, eu estou agindo além do humano. E aí vem o lado não divino, na verdade vem o lado aí demoníaco da minha natureza, de agir de maneira conforme essa visão que nega a minha sombra pessoal e que eu fico ofuscado por uma luz individual, que eu acho que é uma luz plena, e é uma luz inferior, né? Uma luz pequena, que me dá o direito de agir assim, achando que eu posso ter
essa capacidade de determinar, por exemplo, quem pode e quem não pode. Eu não entendi o que a Kate quis colocar aqui, se testar e puxar sua capacidade ao máximo se encaixa nessa teoria? Que você estava falando da gente extravasar e achar que é Deus, achar que é super. Então, às vezes a gente, né, por exemplo, trabalha muito e tipo assim, não, mas eu consigo, ou estuda muito e quer crescer rápido, por exemplo. E não crescer rápido, mas se dar o máximo. Nesse aspecto se classifica? Mais ou menos. Não, Kate. Daí, assim, tu querer dar o máximo de ti, fazer o máximo, é uma questão de superação. Agora, tu se achar o máximo. Ok. É diferente. Tu se acha o máximo. Tu é o máximo. Daí é diferente. Então, uma coisa é tu tentar fazer o melhor, se superar. Ok. Né? Claro que tu pode inflar e rasgar o comprimento das tuas pernas porque tu quis dar um passo maior que tu podia, né? Mas mesmo assim, isso é um processo de um embate comigo mesmo, né? Que vai poder me dimensionar a minha medida. Agora, quando eu acho que eu não tenho medida, que eu estou numa desmedida porque eu acho que eu sou o máximo, daí é complicado, né? Daí é o perigo maior. Até porque esse aspecto demoníaco em nós e aquilo que se assemelha a ele, né, significa traição. A gente está traindo a nós mesmos. Mesmo que movido pelo melhor propósito. Essa é a realidade do mal. Né? Porque, de uma maneira, o mal ele se torna perverso e destrutivo quando a gente nega a possibilidade desse mal. Por isso que a imagem metafórica, né, do demônio vem da queda de Lúcifer, né? Não pode esquecer que Lúcifer é o filho original que recebeu a queda e se transformou em demônio. Então, nós, como humanos, e caminhamos à sombra desse pecado, que é justamente o pecado luciferino, que é o pecado de querer ascender muito alto e cair, né? O perigo da queda, né? Da queda pela nossa onipotência, pelo nosso orgulho, e assim por diante. Então seria a busca da altura pelo orgulho, não pela superação, né? Pela autossuperação. Sim. Obrigada. No livro Libertação, né? Eu acho que é um livro que vai nos dar um estudo clínico dessa proposta de Joana de Anjos. Então, toda a questão do mal, da sombra, está muito descrita ali no livro Libertação, né? E aí a gente vê assim que o André vai explicar que essas zonas de desespero, de tormentos reparadores do umbral, onde tem essas esferas obscuras e se agregam consciências, né, que vão embotadas na ignorância, que foram cristalizadas pelo ódio, né, vão criando um eclipse da razão, né, vão fugindo dela mesma. Né? Então, o que ele vai dizer? Né? Que são espíritos insubmissos, desesperados e não submissos, são orgulhosos. Eles se opõem à lei divina. Eles estão, por um momento, dizendo: eu não quero me submeter às leis divinas. Eu quero sair. Eles tentam criar um mundo só deles, com a lógica deles, com a verdade deles, com a justiça deles, impondo para os outros espíritos esse modelo que eles criaram como uma forma de rebelião contra o que é a lei divina. Então, por trás dessa malignidade, tem justamente o uso do meu livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de dizer: eu não aceito Deus, eu não aceito a sua lei,
Eu não quero saber dele, não quero saber de lei de causa e efeito. Não, eu não quero me submeter a isso. Eu quero fazer a coisa do meu jeito, né? E aí começa toda essa guerra, né, de oposição, que a pessoa vai anestesiando os sentimentos, né, e vai perdendo a capacidade de raciocinar e ficar num delírio, né, num delírio cego, dentro da sua própria lógica, movido muitas vezes pelo ódio, né, pela vingança e outros movimentos que movem a sua natureza rebelde e destrutiva, né? Então, o André diz que eles são rebelados filhos da providência, que tentam desacreditar na grandeza divina, pegando para si esse poder autocrático de uma inteligência que está oposta e submissa e orgulhosa, né? E aí buscam preservar, através de ciclos de ódio, de revolta, esse jogo todo aí de criminalidade, gerando medo, gerando perseguições, querendo gerar o caos, a destruição, aonde eles se movimentam e sobre aqueles que não querem se sujeitar a eles. Então, é um estado de inflação, que estão tomando o lugar de Deus. Aí, né? E aí que mora o perigo. Então, a pior sombra, a sombra maligna, arquetípica, não está na nossa escuridão, mas está na nossa falsa luz. Essa é o pior perigo da sombra arquetípica, tá, gente? A nossa falsa luz, que é o orgulho, a soberba, a vaidade. E o André Luiz vai dizer assim que uma frase que eu gosto lá do livro Libertação, vai dizer que o mal é o desperdício do tempo, o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. E o sofrimento, então, acaba sendo um movimento que vai ajudar a reparar, a ensinar e vai sensibilizar em favor de um movimento daí de renovação. E aí o Hillman vai se perguntar, então, como lidar com esse mal arquetípico? Como lidar com o mal dentro da gente? Como lidar com o mal a ponto de não se tornar um mal arquetípico, uma malignidade destrutiva e cega dentro da gente? E aí o Hillman vai trazer uma coisa que está lá no Jung, né? que uma das coisas fundamental para se defender do mal é a moral. Porque as intenções do diabo, né? Pegando o diabo como uma imagem do mal, né? Ele interfere na minha vida conforme a minha vontade, minha razão, meu desejo. Então, eu tenho que realmente olhar para tudo isso e rever o valor das coisas para mim. E aí a questão da moralidade, da ética, entra como uma questão fundamental aí, como uma forma de poder lidar com a nossa sombra, né? Então, um dos aspectos fundamental para lidar com o mal é justamente a moralidade. E o Hillman diz uma coisa interessante, que a moralidade vem do demônio. É o demônio que cria a moralidade. Por que ele diz isso? Porque a moral é uma resposta justamente às provocações do demônio. Ou seja, a tudo que, de uma maneira, tem potencialmente, pode se tornar negativo, ou que me envolve, ou que me seduz, a moral é atiçada como uma forma de poder despertar a consciência e poder reconhecer aí que eu tenho que buscar forças e elementos transpessoais que não tem em mim para poder me proteger dessas forças arquetípicas do mal também, né? Então, de certa maneira,
os valores morais e éticos, e Jung vai dizer também a própria religiosidade, são formas que eu tenho de me proteger contra aquilo que eu sou pequeno ainda e não sei lidar, né? Porque tem coisas que são maiores que a gente. Tem coisas que, se eu vou para o mar com a minha prancha de surf, né, e existe aqui no Brasil, né, eles se benzem geralmente, porque eles sabem que estão lidando com uma força maior do que eles, né? Que estão um pedacinho de tábua, de madeira, seja lá de fibra de vidro, né? Seja que foi feito a prancha, e tem um mar incomensurável aí na frente deles, né? Então, eles têm que saber lidar com o que é maior do que eles. Então, tem coisas que são maiores do que a gente. E justamente a moral e a ética nos ajudam a poder lidar e reconhecer nossa pequenez frente a essa imensidão que é o universo, que é o mundo, que é a realidade e os desafios que ela nos impõe. E poder, a partir disso, saber aprender a lidar com esses desafios que estão dentro e fora de mim. E por isso que o André Luiz diz que o mal lapida o mal, que o mal conserta o mal, que o mal, né, educa o mal. E por isso que ao umbral essas forças malignas se jogando, né, e sendo escravizadas para que, na própria embate do mal, a alma seja sensibilizada e possa, de uma maneira, conseguir chegar a uma nova condição de consciência e de transformação. E o segundo ponto que o Hillman fala que o que cura, protege e possa lidar com a nossa sombra é o amor. Então, de um lado nós temos a moral, a ética, de outro lado temos o amor, né? Que é aquela frase que eu trouxe para você, do Jung, né? Se reconciliar com o seu inimigo interno, amar também a nossa parte inferior, e que poder, de uma maneira, então, reconhecer que a gente tem que amar a nossa sombra. E só esse amor sentido, criado e vivido, né, vai movimentar as possibilidades amorosas e da nossa alma. E poder, de uma maneira, estar em sintonia com o magnetismo do Criador em favor, então, da transformação. E aí vai dizer o Jung, né, onde reina o amor, não há vontade de poder. Onde domina o poder, falta o amor. Então, o poder é a sombra do amor. O oposto do amor não é o ódio, é o poder para Jung, né? Onde não tem amor, entra o poder. E aí, então, a gente está nesse movimento, né, de poder entender que, para lidar com o pior, com o mais difícil, com o desconhecido, com as potências negativas da gente, a gente precisa de dois elementos: amar, acolher nossa sombra com amor, mas se responsabilizar com ela a partir de uma atitude moral, ética, cuidadosa. A Maria Paula coloca aqui que estamos vendo isso na política do mundo, né? Sim, hoje em dia a gente vê essas situações todas que a gente está passando nesse cenário mundial, de polarizações, de complicações. Então, e por isso que a solidariedade, a fraternidade, a cooperação é um caminho para superar as adversidades do mundo, né? Porque é o caminho de poder acolher, aceitar amorosamente todas as pequenezas e limitações de cada um de nós, mas ter o compromisso de manter nossa sombra aqui pertinho, né? E de que, com a falta do amor, que a Maria Paula, né, fala, né, vem o poder, né? O poder se instala como uma forma, uma tirania, né? Porque falta o amor. Então, se a gente tiver a nossa sombra pertinho da gente, aceitando que ela é feinha, mas a gente gosta dela mesmo assim, mas sabendo que ela pode ser venenosa, destrutiva, que a gente tem que botar ela perto e não deixar que ela fira e age de maneira inconsequente, a gente vai estar realmente podendo trabalhar nossa sombra
com amor, com cuidado e com responsabilidade. Então, de um lado a moral e de outra o amor como os dois elementos importantes para poder trabalhar a nossa sombra interior. Ok, gente? Então, com isso, a gente falou um pouco sobre a sombra arquetípica, Sofimal, que na verdade tem a ver com orgulho e com a desmedida, com a inflação de ego, né? E semana que vem, então, a gente vai para o último item da sombra, que a gente vai falar sobre a sombra fria e a sombra quente, né? E vamos explorar mais essa relação daí da sombra e do ego, né? Da questão do ego, questão da sombra. Vamos relativizar daí a sombra e vamos ver até onde entra esse jogo entre ego e sombra, nesse movimento de sombra que nos move, que age em nosso comportamento. Tá bom? Alguém quer fazer a nossa prece de encerramento? Eu posso fazer, Gelson. Então pode fazer, Maria Paula. Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso mestre querido, Joana, que nos acompanha com seus ensinamentos, esse grupo que está tão unido em aprender, em se melhorar, para poder disseminar depois tantos ensinamentos para o nosso coração, nosso pensamento. Agradecemos pela noite de hoje, por todos os esclarecimentos trazidos aos nossos corações a respeito das nossas sombras. Como é bom e como alivia podermos nos encararmos de frente com todos os defeitos que ainda temos. Como é balsamizante para o nosso coração saber que, apesar de pequeninos, podemos ver isso de frente, podemos encarar, e só assim somos capazes de melhorar. Como somos privilegiados em ter acesso a essas informações. Como somos privilegiados, Jesus, em conhecer os teus ensinamentos e podemos desfrutar de pensamentos edificantes nas noites de segunda-feira. Agradecemos ao Gelson por nos iluminar, a Joana, que veio trazer esses ensinamentos, a todos que precederam, aos bons espíritos que nos proporcionam essa condição. Pedimos, Senhor, uma semana de paz, que o teu magnetismo, Jesus, agora nos alivie com um passe magnético, que nos harmonize os centros de força, que nos harmonize as células do corpo físico, para que com saúde física, com saúde mental, com claridade mental, possamos seguir nossa semana e estarmos juntos aqui na semana que vem para mais ensinamentos. Conceda-nos, Jesus, a tua paz, e por onde passarmos, possamos ser instrumentos do teu amor, do teu bálsamo aliviante a cada coração que conosco compartilhar. Uma boa noite a todos, muita gratidão. Muito bem, gente. Uma boa noite para todos, então. Tá bom? Boa semana.